Minha primeira experiência como apresentador esportivo. Ah, é. Vai ficar bonitinho. Jimmy, você tá na voz. Ok, podemos? Legal. Vamos lá. Então vamos lá. E como é que tem sido o seu tempo em Goiânia, Prates? Tá uma delícia, assim, né? Goiânia é sempre gostoso, né? Esse calorzinho bom aqui de Goiás é bom demais. Sentindo falta de Goiânia, né? Prates tem uma longa história com a gente. Bem, eu sou Frederico Galvão, respondo como coordenador acadêmico do curso de administração da Faculdade ESUP. Também dirijo a Educom, que é a conveniada da Fundação Getúlio Vargas aqui em Goiás e no Mato Grosso. E hoje a gente tem a felicidade de conseguir conciliar a data com o Alexandre Prates, que é um amigo do grupo a longa data, parceiro da Educom, parceiro da Faculdade ESUP. Prates, que é consultor, palestrante, coach, já fez a diferença aí, continua fazendo a diferença na carreira de muitos profissionais do mercado. É um prazer ter você aqui com a gente essa noite, Prates. Obrigado, Prates. Prazer sempre meu. Você sabe que vocês convidando, eu sempre venho, né? Chamou é sempre um privilégio, porque ainda mais hoje, né? Dia do professor, né? Tá num ambiente de educação, para mim é um privilégio muito grande. Saber que daqui são construídas muitas carreiras, né? Muitas carreiras são potencializadas a partir da educação que se passa aqui, então é sempre um prazer estar aqui. Muito bom. Esse tema é muito bom, né? Quando a gente fala de educação, esse ambiente em que a Faculdade ESUP e a Educom está inserida, é o ambiente do saber, é o ambiente de mudar a vida das pessoas, né? Com conhecimento, com educação, e é o propósito desse bate-papo de hoje, né? Eu quero trazer aí para todo mundo uma novidade muito interessante que a ESUP tem proposto para esse semestre, para poder fazer a diferença na vida de alguns jovens. E aí dentro disso a gente vai bater um pouquinho, um papo sobre escolhas de carreira, decisão sobre carreira. Não sei se muitos de vocês já conheceram, mas a ESUP lançou na semana passada o programa Educar, de Educação e Carreira, um programa de bolsas, que vai promover o benefício para aqueles que querem se destacar, que querem ser mais que um comum dentro do mercado, né? O que a gente chama de geração sim-sim. É a geração que sim estuda pra caramba, a geração que sim quer fazer a diferença. Esse é o propósito do projeto Educar, que ao longo do nosso bate-papo a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre ele, né? E aí, só para a gente introduzir um pouquinho nisso, né? Quando a gente fala de jovens, Pratos, a gente tem ouvido muito falar da geração neném, né? Isso tem surgido aí nas pesquisas ao longo de um tempo que o mundo e o Brasil, principalmente, vem sendo tomado por uma geração neném, que nem estuda e que nem trabalha, né? Você tem percebido isso por onde você anda? Você que anda o Brasil todo conhecendo empresas e conhecendo executivos, tem procurado pessoas boas naquilo que fazem. Você tem percebido a falta de pessoas da geração sim-sim? Sim, de fato. Porque é o que eu percebo assim, de um lado, de fato, a gente tem pessoas que ainda não se encontraram e que me parece que estão terceirizando para o mercado essa culpa, sabe? Então, estão esperando a oportunidade ideal, estão esperando o momento certo, estão esperando o momento ideal de carreira para fazer as coisas acontecerem. E a grande questão é que isso não vai acontecer. Se a gente ficar esperando sempre o momento ideal de carreira, talvez ela nunca venha, porque a carreira ideal é você que constrói. Eu, quando eu faço palestra em faculdade, às vezes quando eu faço palestra para algumas escolas, para pais, isso é muito importante. Eu falo muito para os pais, eu falo para eles, deixem os seus filhos quebrarem a cara, porque faz parte do processo também. Então, esperar que apareça o estágio ideal, esperar que apareça o emprego ideal, é a pior bobagem que a gente pode fazer com a nossa carreira, porque não existe, você sabe disso. Qualquer Sim. empresa que você passar, e as pessoas às vezes, e eu culpo isso, é uma frase que um dia um tal de... Eu vou lembrar, o Confúcio falou, né? Ele falou uma frase que é assim, encontre um trabalho que você ame e você nunca mais vai ter que trabalhar na vida. Isso é uma mentira, cara. Isso é a pior mentira que já te contaram. E eu acho que muita gente dessa geração acreditou nisso. Então pensou o seguinte, pô, deixa eu esperar o emprego ideal. Então eu quero trabalhar no Google.
né? Porque lá eu posso levar meu cachorro, posso ter um aquário. Isso não é assim que funciona. Você pode ter tudo isso, Sim. só que você vai ter uma pressão por meta, pressão por resultado. Todo o trabalho, toda a profissão, ela tem ganhos, mas ela também tem perdas, qualquer uma. Você pode pegar o Neymar, que é craque lá, eu tenho certeza que ele adora jogar futebol, mas não gosta de treinar. Mas treinar faz parte daquilo, então toda a profissão você vai ter perdas e ganhos. E eu acho que tem muita gente esperando por esse momento. Por outro lado, eu tenho visto muitas pessoas que estão vindo com muita vontade, assumindo estágio em empresa e sendo efetivado antes do tempo, entrando nas organizações e conquistando espaço, jovens assumindo postos de liderança e muitas vezes liderando pessoas mais velhas do que eles. Por quê? Porque eu não acho que existe uma geração sim ou uma geração nem. Eu acho que existem pessoas que escolhem os seus lados. Então, dentro da mesma geração, você vai ter jovens que são engajados, que estão com uma visão de carreira, e vai ter jovens que ainda não se descobriram. Mas o mercado está de portas abertas para aqueles que querem fazer acontecer. Eu tenho certeza que se eu te perguntar quantas vagas você tem aberto aqui, você tem. E se aparecer um jovem engajado, você não vai deixar embora. E isso eu vejo em todas as organizações pelas quais eu passo. Nenhuma delas me diz assim, não, eu estou com o quadro completo, não aceito ninguém. Meu amigo, pintou um talento aqui, você pode ter certeza que ele vai ser abocanhado e de lá não vai sair mais. E essa frase é justamente o que acontece muitas vezes aqui. Às vezes você tem uma vaga em aberto, aparece uma pessoa, você contrata e fala para o RH, não fecha a vaga, deixa ela aí. Se aparecer algum talento, a gente encontra um lugar e coloca aí. Não perdemos talento. Às vezes a gente prefere ter um custo maior, mantendo uma ou duas pessoas ali, mas porque perder talento hoje é um custo muito mais caro, né? Exatamente. E aí eu concordo muito, e aí falando um pouco do ponto de vista do executivo, que precisa contratar a gente todo dia, eu preciso ter uma equipe engajada, eu preciso ter uma equipe produzindo cada vez mais, o mercado cada vez competitivo, a gente sente isso o tempo inteiro, né? Falta gente disposta a ter segundas-feiras difíceis, Sim. A ter sextas-feiras intermináveis, para garantir, para dar o resultado, né? Então, e aí o que a Faculdade Exup tem proposto no seu modelo de trabalho, seja no curso de administração, seja no curso de direito, é fazer com que esse aluno seja um aluno efetivamente diferenciado, que ele sim queira estudar pra caramba, que ele sim queira fazer a diferença no mercado. É isso que a gente tem buscado cada vez mais, né? E aí quando a gente fala de decisão de carreira, né? A gente tem acompanhado nas páginas da Exup, nas páginas da Educom, a gente tem tanto aquele jovem do ensino médio que está procurando tomar uma decisão de carreira, como a gente tem uma série de pais que são alunos da educação executiva nossa, que está justamente nessa fase. Espera aí, como aconselhar meu filho, como mostrar para o meu filho, olha, você precisa sim aceitar um estágio que ainda não é aquele estágio da Google, aceitar um estágio que ainda não é estágio da Amazon. Como que eu posso orientar esse jovem início de carreira ou esse executivo que está com o seu filho nessa fase? Como escolher a sua carreira, para como se posicionar na carreira? Bom, vamos lá. A primeira coisa é como escolher, né? Eu acho que existem dois momentos de carreira que a gente vive. O primeiro é quando eu tenho uma questão de qual carreira eu vou seguir. Eu sempre digo o seguinte, escolha alguma carreira que você tenha alguma aptidão com ela. E quando eu falo aptidão, eu estou dizendo o seguinte, algo que você queira fazer, algo que você queira dedicar uma vida para isso, alguma coisa que você de fato seja bom, que você perceba que você tem facilidades. Quando você escolhe alguma coisa baseado nisso, você começa a deixar de lado fatores como status, fatores como reconhecimento social, fatores como opinião da própria família, porque não é isso que vai diferenciar a tua carreira. Você tem que escolher aquilo que tem como base em você. Não adianta você ter uma família inteira de médicos e achar que você vai ser um grande médico, não necessariamente. Se isso tiver aptidão com você, pô, maravilha, você vai ter meio caminho andado aí. Mas se isso não tem, você pode ter uma família inteira de médico bem sucedido e você pode ser um médico frustrado. Então, a grande questão é você escolher, e a única fonte de escolha é você mesmo. Então eu percebo as pessoas escolhendo, por exemplo, profissões muito baseadas na moda. Então o comércio exterior virou moda, todo mundo vai para lá. Tecnologia virou moda, todo mundo vai para lá. E não necessariamente é isso. Você tem que procurar. A primeira visão não é o quanto o mercado paga, porque eu conheço médicos que ganham muito e conheço médicos que não ganham nada, porque escolheram a opção muito baseada em status, mas não são competentes, não gostam. Se não gostam, não estudam. Se não estudam, não evoluem. Então a primeira coisa para você escolher uma carreira é algo que você tenha aptidão, olha para dentro e não para fora. E quando você escolher a tua carreira, entra um segundo momento importante agora. Quando você vai começar, tem uma coisa que todo profissional precisa, e isso nenhuma faculdade, nem a melhor faculdade do mundo vai te trazer, que é uma coisa chamada experiência.
isso aí não traz. Então, a experiência precisa ser adquirida, e às vezes ela pode ser adquirida em áreas que não necessariamente são as suas, cara, mas que você precisa viver um ambiente, você precisa conviver com gente, precisa conviver com gente mais experiente, precisa conviver com gente menos experiente, precisa aprender, precisa aprender a conhecer o jogo do mercado, porque toda empresa ela tem um jogo, né? Um pouco de política aqui, um pouco de relacionamento ali, entrega de resultado aqui, frustração. Enquanto você não se permitir aprender isso, é muito ruim. E eu acho que os pais hoje, até por uma intenção positiva de cuidar, ele não quer que os filhos vivam frustrações, e precisa viver frustrações. Precisa aprender a pegar ônibus lotado, precisa aprender a correr atrás de ônibus quando perde, precisa aprender a tomar bronca de chefe, sabe? Precisa aprender a tomar uma rasteira, porque isso é só assim que a gente adquire experiência e maturidade. Então é preciso começar o mais rápido possível. Se você ficar em busca do emprego ideal, não necessariamente ele vem, então busca. Eu lembro que desde o meu primeiro emprego eu fui office boy, cara, foi a melhor coisa para mim, eu pude conhecer rotina de escritório dentro e fora, e foi muito importante para mim. Então cada etapa da minha vida, ela foi vital para construir a carreira que hoje eu tenho, mas sem passar por essa etapa, a frustração é muito maior do que viver uma frustração no trabalho. Perfeito, concordo plenamente. E quando a gente fala, muitas vezes você deu um exemplo aí, moda é algo que tá em alta, youtubers, né, uma profissão que está em alta, mas faz sentido a gente pensar em desenvolver múltiplas habilidades, né? Peraí, eu posso ser, para que eu seja um youtuber com bom desempenho, eu preciso entender de gestão, eu preciso administrar meu negócio, para que eu possa ser um administrador, é importante eu entender um pouco de legislação, porque isso vai impactar no meu dia a dia, né? E a gente vê muitas vezes muitos profissionais suprindo essas deficiências lá na pós-graduação. Mas a gente entende que jovens no início de carreira também podem adquirir essas múltiplas habilidades ao longo do seu desenvolvimento. Então ele pode começar um curso de Direito, por exemplo, e adquirir outras habilidades de coisas que ele gosta também. Não necessariamente ele precisa abrir mão de todas as possibilidades de carreira. Faz sentido para você isso? Totalmente, totalmente. Eu sempre digo o seguinte, a gente precisa ter uma coisa que nós somos muito bons. Eu falo, a gente tem que ser especialista em alguma coisa, né? Então, se você pegar lá, por exemplo, vamos usar o maior youtuber do Brasil hoje, o Whindersson Nunes, né? Cara, ele é especialista, né, em fazer as paródias dele, ele é músico, ele imita, ele faz... Então, ele é especialista naquilo. Mas o Whindersson Nunes agora acabou de lançar um curso que é como você ser um youtuber. Então, ele mostra como que grava vídeo, como que você administra o teu canal, como que você gera patrocínio. Então, você percebe o seguinte, ele é especialista naquilo que ele faz, mas ele não negligenciou a administração, a gestão, as finanças, o marketing. Isso é muito importante. Então, não adianta você ser um engenheiro com pós-engenharia, com mestrado em engenharia, com doutorado em engenharia. Cara, você precisa entender o seguinte, eu sou engenheiro, mas eu preciso também entender de gente, tem que entender de marketing, tem que entender de finanças. Quanto mais recursos você tem em volta dessa tua especialidade, mais especialista você se torna, porque você amplia a tua visão. Então é muito ruim a pessoa ficar fechado somente na tua área, é preciso que você amplie essas possibilidades. E hoje em dia é muito fácil fazer isso, né? Hoje a informação, a gente não tem mais problema hoje de acesso à informação, a informação está em todo lugar. A dificuldade hoje é separar a boa informação da má, mas que ela está aí, ela está aí. Então, eu sempre acreditei que o profissional ele tem que ser especialista em algo, mas tem que ampliar todas as suas possibilidades de competência para que ele possa suportar ainda mais essa especialidade dele. Perfeito. Quando a gente começa a debater essa história da geração sim, nem, a gente está falando de trabalhar e estudar, né? Sim, trabalhar, sim, estudar, e fazer isso simultaneamente. Então, vem também um pouco disso, como conciliar, né? Vida profissional, vida pessoal, eu consigo ter um bom desempenho estudando e um bom desempenho trabalhando. O que você pode dar de sugestão, entendendo que a vida não são só flores, né? A gente vai ter segunda-feiras pesadas, sexta-feiras intermináveis. Cara, tem que fazer, cara. Eu estudo até hoje a minha vida inteira. A questão que a gente precisa entender é a seguinte: para construir uma carreira, a gente precisa de duas coisas, tá? Primeiro, bons resultados. Em qualquer profissão do mundo, você vai precisar entregar bons resultados. E dois, você vai precisar construir bons relacionamentos. Isso em qualquer área da tua vida. Se você não estudar, você não vai entregar resultado, mesmo que você construa bons relacionamentos. Você pode ser um cara que todo mundo gosta no teu trabalho, mas você não entrega resultados, você não tem competência para fazer aquilo que você faz, nem os seus relacionamentos eles te seguram, né? Agora,
Para que você construa bons resultados, você vai ter que ter cada dia mais conhecimento. Isso é muito fato. O mercado está mudando hoje numa velocidade muito grande. E quem é que começa a ser muito bem sucedido? Aquele que está sempre à frente, aquele que lê mais, aquele que estuda mais. E o mais bacana é o seguinte, quando você faz uma pós-graduação, né, bom, a gente já foi pro MIT 2 vezes juntos, né? Eu sempre digo o seguinte, o grande barato da coisa é o seguinte, você aprende muito. Mas o maior aprendizado que você tem é o networking que você faz, as pessoas que você conhece, porque você pega uma matéria que o professor trouxe de provocação, você divide aquilo com outros alunos, então além de você aprender a técnica, você aprende a se relacionar mais, você divide conteúdo, então você está numa sala com 20 pessoas, a partir de agora você tem 20 visões diferentes e tudo mais, então não adianta separar o trabalho do estudo, as coisas andam juntos. De alguma maneira você vai ter que estudar. A grande questão é, quando você se propõe a um modelo de educação formal, científico, você vai ter apoio, né, de um mestre que está te passando aquele conteúdo, de outros alunos que vão ser alguns mais experientes que você, outros menos, mas que vão te dar a oportunidade dessa troca com eles. Então isso tem que acontecer rotineiramente. E o maior erro para mim de um profissional é quando ele termina a faculdade, aí ele fala, agora eu vou descansar. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Aí você tá acostumado a trabalhar e estudar, né? Trabalhar e estudar. 5 anos assim, 4 anos assim. Aí você terminou, você fala assim, agora eu vou descansar. Cara, você não vai voltar a estudar. Esse é o grande, você não vai voltar a estudar. Por quê? Você já se acomodou a terminar o trabalho 7 horas, 7h30, 8 horas você tá em casa. Cara, aí para você pensar de novo, falar, cara, vou ter que terminar o trabalho, vou ter que ir para a faculdade ou para pós-graduação. Então você tem que pegar um ritmo constante, porque o teu sistema vai se acostumando a isso. E daqui a pouco você vai perceber que você não consegue ficar sem estudar. Então, terminar uma faculdade e fazer uma pós-graduação, para mim tem que emendar e fazer imediatamente, porque, de novo, quanto mais rápido você faz isso, mais você aumenta conhecimento, mais você aumenta a oportunidade de você entregar resultado, o teu ciclo aumenta, e não adianta, quando que você vai querer fazer um ciclo? Quando você tiver 10 anos de carreira? Não, você tem que fazer agora, porque a gente nunca sabe o que acontece amanhã. E N histórias de pessoas que se conheceram em pós, né, em faculdade, que hoje trabalham juntos por conta desse relacionamento que foi criado. Exatamente. Bem, a gente que trabalha com educação executiva aqui há muitos anos, a gente pode falar um pouco disso também. Aqui a gente recebe uma série de executivos que justamente terminou a sua formação e ficou anos sem continuar com a pós-graduação, com o programa de extensão, e aí o que ele sofre, no final ele tem que chegar aqui correndo porque ele está sendo pressionado lá pelo mercado, porque estão surgindo oportunidades de uma promoção, de assumir uma nova diretoria, e ele não tem preparação para isso, ele não está atualizado. Os próprios clientes dele, ele vê o concorrente quando o cara é empresário, ele vê o concorrente dele passando à frente, inovando muito mais rápido que ele, e ele não se sente preparado para isso, então ele vem atrás da faculdade para isso. E a gente precisa perceber também que também o próprio modelo ajuda a aliviar um pouco. Se a gente fala de graduação, a gente está falando aula de segunda a sexta, período integral, isso em geral nos primeiros períodos, mas lá do sétimo, do quinto, sexto período, ele já começa a trabalhar um pouco de estágio, então a carga horária alivia um pouquinho. Nos últimos períodos, basicamente, ele está cuidando de TCC, então ele vai ter um alívio. Quando ele termina a graduação, ele vai para a pós-graduação, ele vai ter aula quinzenalmente, final de semanas, ao sábado, então tudo dá para conciliar. E cada vez que você se distancia um pouquinho dessa educação formal, pode ter certeza que o mercado cobra um pouquinho disso. E dentro das instituições certas, você vai ter o melhor network possível, você vai ter profissionais muito competentes para trocar um pouco com você, sem falar dos professores, evidentemente. Queria só dar uma pausinha para lembrar um pouquinho do programa de bolsa do Educar, tá? A Faculdade Exup lançou na última semana o programa Educar, de bolsas de estudos. Então, vai funcionar como um processo seletivo. As provas vão acontecer no dia 24 e 25 de novembro. Todos os participantes vão participar de uma prova que vai valer como vestibular, então quem não ficar entre os primeiros colocados e não tiver direito à bolsa vai ter condições para entrar na faculdade também usando a pontuação da sua prova. O primeiro lugar ganha uma bolsa 100% no curso ou de administração, ou de direito, ou de ciências contábeis. O segundo lugar uma bolsa de 50% e o terceiro lugar uma bolsa de 25% para o curso todo. Os alunos que não passarem nessa prova também vão ter isenção de taxa de 50% de desconto na matrícula e tem uma taxinha para participar desse processo seletivo. Mas quem não quiser pode fazer um vídeo dizendo porque eu sou da geração Sim, manda o vídeo no site da Exup e você também é isento dessa taxa de inscrição no processo seletivo de bolsas, tá? Então,
quem está na hora de entrar na graduação, está em época de período de vestibular, terminando o ensino médio, entra no site da Exup e conheça um pouco esse processo do Bolsa Educar, que vale muito a pena, vai ser oportunidade aí para muita gente. Maravilha. Bem, usando ainda também sua especialidade, a gente tem que aproveitar o Prats quando ele vem aqui. Uma pergunta que deixaram aqui para a gente: como elaborar um plano de carreira? Cara, que pergunta interessante isso. Vamos lá. Primeiro que plano de carreira ele é sempre personalizado, né? Cada um tem o seu caminho, a sua rota e segue de uma maneira diferente. Até porque as áreas elas são muito distintas, né? Tem pessoas que vão para áreas mais técnicas, outras para áreas um pouco mais humanas. Eu acho que cada um decide isso. Alguns pontos são muito relevantes, né? Quando eu vou desenvolver plano de carreira de alguém, alguns pontos são primordiais. É o primeiro ponto. E a gente muitas vezes negligencia isso. Eu queria te dar esse recado muito, muito importante. Um plano de carreira começa quando você faz a seguinte pergunta para você mesmo, que é o seguinte: quais são os meus pontos fortes? A gente está muito acostumado primeiro a querer olhar para o ponto fraco, para ver como é que eu vou desenvolver esse ponto fraco e tudo mais. O ponto fraco é uma segunda discussão. Porque quando você olha primeiro para os teus pontos fortes, fica mais fácil você entender para onde você vai. Qual é o caminho que você vai seguir. Pergunta para qualquer pessoa que você conhece, que tem uma carreira bem sucedida, e pergunta para ele assim: o que é que te trouxe até aqui? Foram os teus pontos fortes ou os teus pontos fracos? Notoriamente são os pontos fortes que levam alguém. Então, quando eu consigo identificar quais são os meus, fica mais fácil potencializar isso. Acontece que a nossa formação ao longo dos anos, na nossa vida, ela sempre foi muito pautada dos nossos pontos fracos. Então sempre foi assim: olha, eu sou muito bom em matemática, mas sou ruim em português. Geralmente eu ficava em recuperação em português, né? Então e aquilo que você era bom, a escola não fazia mais nada contigo. Então a gente sempre foi muito acostumado a olhar para aquilo que a gente tem de ponto fraco. E o primeiro ponto é esse: olha para aquilo que você tem de ponto forte, porque é isso que vai te destacar, é isso que vai te elevar. Quando você estiver numa empresa, as pessoas vão te reconhecer por isso. Então, ponto forte é fundamental. Essa é a primeira coisa que eu digo para as pessoas: escolha aquilo que você tem de ponto forte, aquilo que te destaca. No segundo momento, começa a olhar para os seus pontos fracos também. Quais são os meus gaps, né? Então, geralmente, o que eu faço quando eu tenho um ponto fraco? Eu penso duas coisas: o que me atrapalha? Então, às vezes eu preciso desenvolver algo, sempre levando em consideração que aquilo que você tem de ponto forte vai sempre te destacar. Dificilmente um ponto fraco seu vai se tornar um ponto forte no mesmo nível desse daqui. Porque não adianta, porque é algo que você não gosta, algo que você não tem aptidão, o esforço é grande. Mas se te atrapalha, você vai precisar aprender a desenvolver para que você consiga evoluir. E pensa numa outra coisa também. Tem alguns pontos fracos que, se eu desenvolver, eles impulsionam o meu ponto forte. Vou te dar um exemplo aqui. Imagina que você foi para a área de marketing, você é um gerente de marketing, tá? Você é um cara muito bom, se comunica bem, tem bom relacionamento, visão de mercado e tudo mais. Por outro lado, você tem um ponto fraco, você é desorganizado. Então pensa nisso. Vai chegar um momento que as pessoas começam a falar assim: olha, você é muito bom, mas... Quando a pessoa usa esse mas, é o momento certo. Ela quer dizer o seguinte para você: o teu ponto fraco está se tornando tão evidente que está sobrepondo o teu ponto forte. Então nessa hora você tem que se preocupar muito, porque é quando você, muitas vezes, por um ponto fraco que você não desenvolveu a tempo, ele vai mascarar alguma coisa que você tem de muito positivo. Então é muito importante você sempre equilibrar essas duas coisas, mas sem negligenciar aquilo que você tem de ponto forte, porque é isso que no final das contas vai te diferenciar. Esse é o primeiro olhar que eu tenho, né? O segundo olhar sempre está voltado em qual é o conhecimento que eu preciso elevar. Cara, sem conhecimento não tem carreira, não tem jeito, cara. Você pode pegar qualquer profissional, mesmo aqueles que intuitivamente aprenderam. Então você tem muitos cases de empreendedores que não fizeram a faculdade, o cara foi lá, empreendeu e deu muito certo. Mas você pode ter certeza que trabalha com ele alguém que é formado, alguém que tem ciência da coisa, porque não dá. O empreendedor é o cara que tem muita visão, mas se não tiver um cara financeiro muito bom, com ciência financeira, a empresa do cara quebra. Se não tiver um administrador lá dentro, com uma visão de gestão ali de pessoas, a empresa quebra. Se não tiver um cara formado em marketing, com visão de marketing, a empresa quebra. Então, o empreendedor, ele pode não ter a ciência da coisa, mas você pode ter certeza que do lado dele, ele tem muita gente que tem ciência da coisa. Então, a formação é muito importante. O teu conhecimento, elevar esse teu conhecimento no potencial muito grande. Então, esses dois pontos são fundamentais. Porque como que eu elevo um ponto forte? Com conhecimento. Como que eu desenvolvo um ponto fraco? Com conhecimento. Então, eu preciso entender onde é que eu busco isso, onde é que eu me alimento com isso o tempo todo. Cara, para construir uma carreira e para se diferenciar,
tem que ter um conhecimento muito forte. Então, e hoje em dia, cara, tá tudo à mão, tá tudo fácil, tá tudo à nossa disposição. A gente tem bolsa de estudo hoje, cara, você fala, eu não tenho condição. Cara, mergulha fundo. O cara tem tanta oportunidade. Porque quando você faz um programa desse de bolsa, qual que é a tua intenção? Uma coisa muito simples, é trazer os melhores para cá. Exatamente. Isso não é uma bolsa social, não. A gente quer as melhores. É isso, daqui. Cara, porque a partir daqui você vai... Essa pessoa que vem, estudou, passou, essa pessoa automaticamente ela vai ser um grande case em alguma empresa. Sim. E vai, ou seja, e aí case traz outros alunos, assim funciona. Então, gente, oportunidade tem. Então, 3 pontos fundamentais. Ponto forte, ponto fraco e qual é o conhecimento que eu preciso adquirir. Quando você monta esse teu plano, cara, a coisa vai funcionar. Porque, de novo, com ponto forte em ação, desenvolvimento de ponto fraco e muito conhecimento, o resultado vem. E uma pessoa com resultado, ela tem porta aberta em qualquer lugar que ela ingressar. Pessoal, só para referenciar o quanto assim, é importante a gente ter essa oportunidade de ter esse bate-papo com o Alexandre Prates aqui. O Prates tem no seu currículo aí atuação como coach de profissionais bem reconhecidos no mercado. Frederico Galvão é um deles, mas também o Prates tem acompanhado aí a virada de carreira, inclusive, né, de alguns Sim. profissionais, como Muricy Ramalho, Júnior Cigano, Tenilson, enfim, ele vai poder falar um pouquinho mais. E ele também é autor de livros. Eu queria só fazer um parênteses para você contar um pouquinho aí das suas publicações. Legal. Para o pessoal conhecer um pouquinho. Eu tenho atualmente 2 livros publicados, né? Eu tenho A Reinvenção do Profissional, foi um livro que eu lancei em 2010, que me acompanha até hoje, a gente chegou a 5 edições dele. E em 2016 eu lancei o livro Resultado, que eu conto um pouco dessa minha trajetória na formação de liderança dentro de empresa. E agora em fevereiro do ano que vem a gente vai lançar o livro Engajamento, que é onde eu mostro como não somente como engajar pessoas. Eu fiz o processo inverso. Eu questionei nesse livro de como que a gente se engaja. Porque eu mostro que quando a gente está engajado, a gente faz as coisas por livre e espontânea vontade. Se eu faço por livre e espontânea vontade, eu estou livre para desempenhar da melhor maneira possível. E aí é que as carreiras acontecem, aí é que as coisas de fato funcionam. Então, em fevereiro agora tem livro novo aí na área. Com certeza a gente vai ter algum evento aqui para lançar esse livro aqui. Sem dúvida. Vai ser aqui em Goiânia, vai ser aqui. O Prates está sempre por Goiás, ele sempre apoia a Educom e a Exup nos projetos dela, então queremos ele mais vezes aqui com a gente. Prates, também para a gente tentar começar a fechar um pouco esse bate-papo, se fala-se muito de tendências de carreira, né? Quais são as carreiras do futuro? Então, acho que isso acabam sendo 2 perguntas em uma, né? Primeiro, se você concorda com esse viés de existem carreiras do futuro, e se eu, enquanto profissional, porque você falou muito de identificação, de coisas que eu gosto, né? Vale a pena eu analisar essas carreiras do futuro e me encontrar dentro de uma delas, ou gerar uma empatia por uma delas e me desenvolver naquela direção? A gente pode falar um pouco de carreiras do futuro? Bom, vamos lá. Eu tenho uma visão sobre essa questão de carreiras do futuro, porque até hoje poucas tendências se mostraram válidas em relação a isso, né? Se a gente falasse sobre as carreiras do futuro há 20 anos atrás, certamente quando a pessoa olha para hoje, muita coisa mudou. Eu acho que tem algumas áreas que elas são de vanguarda e sempre, elas são contemporâneas sempre, né? Então as áreas de tecnologia, elas são contemporâneas sempre. A área de marketing nunca vai sumir. A área de administração nunca vai sumir. Direito nunca vai sumir. Medicina nunca vai sumir. O que vai acontecer com essas áreas é que elas vão ter que se reinventar, né? Então, agora, toda área, isso é um dado importante, né? No MIT a gente ouviu falar isso e cada dia mais a gente ouve isso. Toda área que não necessitar de criatividade, ela vai sumir. Ela vai ser automatizada, né? Então, se não precisa de criatividade, ela é automatizada. Então, agora, toda profissão que ainda precisar de um ser humano por trás dela, para um tipo de refinamento, para se usar criatividade, vai existir. Eu não consigo imaginar, por exemplo, se automatizar uma área de administração, eu não consigo imaginar se automatizar uma área de marketing, direito, não dá. Eu acho que são algumas profissões que elas vão seguir muito forte. O que vai acontecer se eu sou um advogado e se eu não me profissionalizar para entregar coisas diferentes para os meus clientes, aquilo que é informação será automatizada. Sim. Porque você nunca vai conseguir competir com um robô. Claro. Né? O robô decora todas as leis em segundos e ele faz muito melhor que você. Claro. Agora o advogado, então, ele vai ter que se reinventar a maneira de agir, assim como médico, assim como profissional de marketing e tudo mais. Então, muitas carreiras, na minha visão, elas serão reinventadas. Agora, tem um ponto importante.
que eu acho que em relação às carreiras, uma coisa que a gente nunca vai poder negligenciar. E eu acho que isso não é nenhuma carreira, mas é um comportamento vital para qualquer carreira. E eu vou chamar esse comportamento de protagonismo, tá? Que é uma coisa super simples. Se a gente olhar agora a base de uma empresa hoje, quem está no topo, o CEO da empresa, os diretores, esses vão sempre existir, porque eles vão sempre ter a base estratégica. A base ali da pirâmide, essa base ela vai ser automatizada. Então, toda a área industrial, tudo que não precisar, que for repetição, será automatizada. A parte do meio, estou falando aqui de uma parte gerencial, exemplo, tá? Área de marketing, área contábil, área financeira. O que vai acontecer com essas áreas é que elas serão prestadoras de serviço nas organizações. Isso já é um movimento que acontece muito forte. Então, eu não vou ter mais um gerente de marketing na minha empresa. O que eu vou ter é uma empresa de marketing que vai gerir a minha empresa em um determinado período e que vai poder atender outras empresas também. Mas ela vai prestar serviço para mim, né? Então, aí entra a lei da terceirização e tantas coisas que já estão evoluindo para isso. Então, quem não for protagonista e ainda precisar receber cobrança, ter que ser motivado, ter que ter reconhecimento, aquela pessoa que se não tiver chefe e ela não produz, essa pessoa está com os dias contados. Ou ela vai para a base da pirâmide para um trabalho que ela não quer fazer, porque para esse meio é quem tem um perfil empreendedor, é quem faz porque quer, porque é de fato engajado. Então, eu não acredito muito em tendências de profissão do futuro, mas eu acredito em tendências de comportamento do futuro. Isso aí, e o protagonismo é um muito forte deles. Perfeito, muito bom. Bem, quem não conseguiu acompanhar, esse material vai continuar disponível no site da Faculdade Exup, no site da Educom, vão poder conferir a qualquer momento. Se surgirem dúvidas depois, manda para a gente, manda para a nossa equipe, a gente vai achar um momento certo, canais certos para poder estar respondendo as perguntas de vocês. Para a gente tentar finalizar agora, Prates, o que você poderia dar então de dica, principalmente pensando nesse aluno que pensa, será que vale a pena, será que eu tenho potencial para ser o primeiro colocado nesse concurso de bolsa? Será que vale a pena eu me arriscar e correr o risco de me frustrar de não ser o primeiro lugar? E o que a gente poderia dar de recomendação para esse tipo de jovem que está aí terminando o ensino médio, em fase de Enem, enfim, e está na fase de escolher a carreira? Legal, legal. A primeira coisa, assim, cara, mergulha fundo, pelo amor de Deus. Você está numa fase que pode parecer agora que as coisas estão muito distantes, né? Que a carreira está muito longe ainda para pensar nisso, e não. Quanto antes você conseguir pensar na tua carreira, melhor. Isso não quer dizer que você tem que ser bem sucedido agora, que você tem que ganhar muito bem agora, que você tem que achar um emprego ideal agora. Não, estou dizendo o seguinte, mergulha fundo agora. E quando eu falo mergulha fundo agora procura a tua faculdade agora. Se tem uma proposta dessa de participar de um concurso de bolsa de estudo, faça. Cara, mas eu fui mal. Ok, o que você perdeu com isso? Perdeu nada. Você estudou, aprendeu, conheceu gente, fez um teste, ficou, né? Você já ficou mais habilidoso nisso. Certamente, quando tiver o segundo, você vai sair muito melhor. Então, o momento de arriscar é agora. O momento de arriscar não é quando você tiver 60 anos, né? Ou quando você tiver família. O momento de arriscar é agora, por favor. Então, comece a decidir agora sobre a sua carreira. Converse com muitas pessoas, vá nas faculdades, peça para que as pessoas te dêem alguma orientação. Eu sei que aqui tem isso, sim, né? Sim. Se a pessoa quiser uma orientação aqui de carreira aqui na Exup, ela tem. Você está esperando? Vem para cá, pergunta, tira sua dúvida, conversa com as pessoas, porque esse é o momento agora de mergulhar fundo. Eu digo que uma sorte que eu tive na minha carreira muito grande foi ter começado a trabalhar com 15 anos de idade. E foi ter encontrado aquilo que eu queria viver aos 16 anos de idade, quando eu comecei a dar aula e comecei a me envolver com isso. Cara, se não fosse isso, talvez eu teria perdido tempos preciosos para mim. E aí, quando eu descobri cedo, eu pude arriscar cedo, eu pude errar cedo, eu pude aprender muito cedo. Então, poxa, hoje com mais de 20 anos aí de carreira, a gente consegue comemorar alguns resultados, porque a gente aprendeu muito cedo, a gente conseguiu bater cabeça cedo. Então, não acredite, tá? Quando sua mãe diz que você não precisa trabalhar, não acredite quando seu pai diz que não é a hora sim. Ah, só estuda, bobagem, dá para estudar, dá para trabalhar, tem muita gente que faz isso e se dá muito bem, e aproveite a oportunidade, e esse concurso para mim é uma grande oportunidade para você entender o que é que o mercado está pedindo para você de conhecimento técnico, específico, acadêmico. Esse é o teu grande momento. Mergulha. Legal. Muito bem. Para quem passou por aqui, chegou nesse vídeo e não conhecia ainda a Faculdade Exup, né? A Faculdade Exup está há mais de 10 anos aqui em Goiânia. É uma faculdade hoje que tem um curso de administração, graduação em administração,
que é um curso certificado pela Fundação Getúlio Vargas, é um curso que tem um selo de qualidade em estudos de administração pela Fundação Getúlio Vargas. É uma faculdade que tem o curso de Direito, a graduação em Direito e também em Ciências Contábeis, além da graduação EAD em Pedagogia e seus cursos de pós-graduação à distância. Vale muito a pena conhecer um pouquinho da proposta da Faculdade de ZUP. Como o próprio Alexandre disse, nós nos propusemos a ser uma faculdade de negócios, a ter um executivo formado diferenciado dentro da nossa escola. Temos um núcleo de carreira para acompanhamento da carreira de todos os nossos alunos. Nós temos uma série de atividades, temos profissionais como Prates, com frequência aqui, estando com os nossos alunos, professores titulares da Fundação Getúlio Vargas aqui, falando com os nossos alunos sempre. Então, vem conhecer um pouquinho da proposta da Faculdade ZUP, acompanhe nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. A gente sempre está por lá trazendo as novidades e propostas como essa que a faculdade propõe para esse fim de semestre. Bem, Prates, só tenho que agradecer por ter disponibilizado seu tempo para estar um pouquinho aqui com a gente. Com certeza todo mundo pôde tirar muito proveito desse bate-papo e já está convidado para vir outras vezes aqui conversar com a gente. Sempre que quiserem. E se tiverem alguma dúvida, coloca nos comentários aí, depois o pessoal me informa, eu faço questão de responder pessoalmente. E vocês sabem, né? Sempre que vocês convidarem, para mim é sempre um privilégio. Obrigado. Obrigado. Boa noite, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Valeu. Plateia.